ou para os sensitivos e mesmo para certos olhos normais, com preparos apropriados. É esse fluido que está em jogo nas experiências de levitação, nas aparições e em mais de uma manifestação póstuma. Ele sobrevive à desagregação molecular. Quando eu assisti às experiências do meu amigo Albert de Rochas, na Escola Politécnica, como as do Dr. Baraduc, em seu laboratório, não podíamos deixar de pensar que os duplos, estudados em nossa época, eram os dos ritos da antiga religião egípcia, delineados nas inúmeras figuras que nos foram conservadas há 4.000 anos. Essas tradições pareciam perdidas. Cario Duprel, sábio bávaro, 1839-1899, de origem francesa, a quem devem as ciências psíquicas importantes pesquisas, concluiu, depois de 30 anos de estudos, que a alma não é um puro espírito, mas um espírito associado a um corpo transcendental, que ele assimila ao de Rechambachi. Esse corpo etéreo, ódico, estaria em ação nas manifestações do magnetismo e do espiritismo. É o corpo astral dos ocultistas, dos teósofos, dotado de forças que lhe são particulares, sobrevivendo ao organismo físico, em relação direta com o éter universal, podendo atravessar a matéria, constituindo por vezes os fantasmas substanciais assinalados por Crookes e por outros observadores. Esse corpo astral existiria tanto durante a vida como depois da morte. Recorda ele a propósito a ideia de Kant, que a alma humana se acha desde esta vida ligada ao mesmo tempo a dois mundos e que, quando enfim a união da alma com o corpo físico cessa pela morte, sua vida no além é a continuação natural da ligação que já teve com este além. Revis d'un Voyant, 20-25. Se a alma humana sobrevive ao organismo físico, ela preexiste, a mesma eternidade existe atrás, como diante de nós. A objeção radical que se faz a este princípio é que não nos lembramos de nada. Não é absoluta, pois cada um de nós nasce com faculdades pessoais, que não provêm da hereditariedade, e há também alguns homens que têm reminiscências, mais ou menos acentuadas, de um passado desconhecido. A vida eterna só pode ser compreendida com o princípio da reencarnação, proclamado por Pitágoras, Orígenes, Jean Reinaldi e tantos outros filósofos. Falta-nos espaço para discutir essa imensa questão nesse volume, mas devemos admitir-lhe o princípio. Em nossa total ignorância científica das condições da vida ultraterrestre, só podemos fornecer conjecturas a respeito dessa vida. Sabemos, dora em diante, que a alma subsiste. Admitir essa sobrevivência induz a admitir a preexistência. A vida terrestre só é uma fase na vida do espírito. É, aliás, a única doutrina admissível, conforme o conjunto de todas as considerações metafísicas, e é a mais antiga das crenças religiosas definidas, preexistência e sobrevivência. A discussão desse grave problema reclamaria uma obra inteira e, unicamente sob o ponto de vista histórico, deveríamos ir até um dos padres mais instruídos da Igreja, Orígenes, e mais anteriormente ainda até Pitágoras, Manu, Buda. Os argumentos da preexistência têm um valor incontestável. O principal é a desigualdade dos seres humanos, desde seu nascimento, desigualdade mental que não pode ser atribuída à hereditariedade, às aptidões especiais para as ciências como para as artes, às predisposições inatas, às convicções desde a infância, que só podem ter sido adquiridas anteriormente. Um outro argumento é o fato das reminiscências mais ou menos vagas, mais ou menos precisas, do já visto, do já ouvido, sensações inexplicáveis por outro modo e que, em certas pessoas, são flagrantes. Cada um de nós, digo, vem a este mundo com aptidões especiais, cuja origem não pode ser encontrada na hereditariedade. Conheço uma família com 5 filhos. São radicalmente diferentes uns dos outros, como se fossem de raças diferentes. Este exemplo poderia ser multiplicado por 100, por 1000. Todas as recordações passadas, acumuladas, constituem no nosso íntimo um domínio latente, num subconsciente independente do nosso cérebro. A recordação dos fatos anteriores não foi registrada no cérebro.
em nossos gostos, em nossas preferências, em nossas impressões, em nossas intuições, em nossos sonhos, nas reminiscências, nas simpatias e nas antipatias é o nosso ser anterior ao nascimento terrestre que se manifesta mais ou menos vagamente. Um dos meus amigos é casado com uma senhora amável e distinta, cujo gênio é imperturbavelmente alegríssimo na vida normal diária, modelo encantador de índole sempre agradável. Ora, tem esta senhora sonhos horrivelmente tristes e muitas vezes dolorosos, provocando lágrimas. Há dois seres em nós, sob o ponto de vista da memória, duas memórias geralmente amalgamadas, mas, por vezes, nitidamente distintas. Increpam sobretudo para a preexistência, a ausência de recordações precisas das nossas existências anteriores. De que nos serve ter vivido se não nos lembramos do que se passou? Não consiste a personalidade sobretudo na memória? Pode-se responder a essa objeção, dizendo que durante a vida terrestre o organismo material traz condições novas e um cérebro dotado de novos registros para uma memória transitória, que, aliás, não nos recordamos da milésima parte do que nos aconteceu desde que nascemos e que a memória integral da alma pode não se exprimir senão quando está em liberdade durante os intervalos entre as encarnações. Temos conhecimentos mentais, pensamentos mentais no subconsciente subliminal, os quais provêm de nossas existências anteriores, e pensamentos cerebrais oriundos da nossa existência atual. Os primeiros são mais verdadeiros, mais profundos, mais seguros do que os segundos. Em certos seres as observações de recordações prescritas aparecem com grande nitidez. Nossas existências anteriores prepararam nossa vida atual. Nossa vida atual prepara nossas existências vindouras. A alma traz, ao encarnar-se, as aptidões resultantes dos conhecimentos adquiridos anteriormente. Citemos, entre outros exemplos, como Meninos Prodígio, Pico de Mirandola, Pascal, Mozart, Saint-Saëns. Os parentes dão aos filhos, quando eles nascem, a vida física, não dão valor intelectual e moral. Objetaram-me muitas vezes que, se a reencarnação é uma lei da natureza, as comunicações com os mortos são impossíveis. Podemos responder que efetivamente essas comunicações são raras, mas que, todavia, nada prova serem as reencarnações forçosamente imediatas. Pois que ainda não sabemos quase nada a respeito desse outro mundo, tudo está por aprender. Nossas pesquisas atuais terão como consequência a transformação completa dos diversos ensinamentos religiosos sobre a vida futura. Os defuntos que se comunicam não falam nem do paraíso nem do inferno nem dos jardins islâmicos nem dos campos elíseos gregos, nem do nirvana hindu. Podemos dizer com o Sr. Alfred Benezet que assistimos, sem o pressentir, movimento intelectual que há de revolucionar a mentalidade humana, o mais importante movimento desde o advento do cristianismo. Sob o ponto de vista filosófico e religioso, sejamos pitagóricos que teriam voltado no século XX, conhecedores da astronomia atual. Definida ou não, a crença numa vida futura domina todas as nações, apesar das incertezas e das negações. Sob uma forma qualquer, a imortalidade se apresenta às esperanças humanas hoje como no tempo dos gauleses e dos druidas. As revoluções nenhuma mudança lhe fizeram. Robespierre presidiu a festa do Ser Supremo e outrora ainda era possível ler na fachada da igreja, vizinha do meu observatório de Juvisy, esta inscrição em letras maiúsculas: o povo francês reconhece a existência de Deus e a imortalidade da alma. Esta alma se impõe sob todas as latitudes. No Japão, ainda atualmente, como foi visto recentemente nas exéquias do escritor Lafcadio Hearn, em Tóquio, abrem pequenas gaiolas, libertando assim passarinhos, símbolo comovedor da alma que foge, voando da sua prisão terrestre. De existências em existências a vida psíquica nos vai elevando numa evolução ascendente. Cada um de nós foi mineral, vegetal, animal, antes de ser homem, e o homem não é o termo final. Somos ainda muito inferiores. Nossa vida após a morte será a que tivermos preparado. Somos o que nós nos fazemos. O karma dos teósofos é uma realidade. Os entes que só vivem para a matéria e pela matéria não gozarão dos prazeres do espírito, os sibaritas da carne ficarão evidentemente desiludidos, os sensuais permanecerão muito tempo atrasados na sua evolução.
O progresso espiritual não é o mesmo para todos. As reencarnações estão ligadas aos valores intelectuais e morais. Não há razão nenhuma para restringir ao nosso planeta as reencarnações da alma humana e não é anticientífico atribuir à mônada psíquica a faculdade de viajar na imensidade dos espaços celestes, de passar de um planeta a outro, da Terra a Marte, a Vênus ou a qualquer outro mundo. A ciência acaba de demonstrar o transporte quase instantâneo dos íons e dos eletrônios através dos 150 milhões de quilômetros que separam o Sol da Terra. Durante as trovoadas magnéticas da fotosfera solar, os íons do Sol chegam até nós e produzem aqui as agitações da agulha imantada e as perturbações do magnetismo terrestre. E já que a telepatia existe entre os mortos e os vivos, não é interdito aos astrônomos ter a esperança, como notávamos acima, de que talvez não esteja longe o dia em que comunicações psíquicas poderão ser estabelecidas entre um planeta do nosso sistema e a Terra. O espaço não tem medida para a telepatia. Todas essas concepções não podem ser aprofundadas aqui. Meus leitores tiveram alguma ideia a esse respeito em Lumen, há meio século. As conclusões a que acabamos de chegar são o resultado de um trabalho pessoal livre e independente, sem filiação com crença alguma nem com nenhum sistema religioso. É digno de notar, sob o ponto de vista histórico, que são conformes aos ensinamentos do ocultismo, as tradições esotéricas unânimes da Índia, do Egito, da Caldeia, da Pérsia, da Grécia, dos hebreus, dos essênios, da Cabala e dos herméticos da Idade Média. Encontramos a maior parte dos assuntos dos nossos capítulos desses 3 volumes, dos duplos, as transmissões telepáticas, as manifestações póstumas, as aparições em O Livro dos Mortos, o Rig Veda, o Zindavesta, o Tripitaka búdico, o Mahabharata, as leis de Manu, a Bíblia. Devemos ficar menos surpresos dessa correlação de duas percepções da mesma verdade, distantes uma da outra de vários milhares de anos e com métodos absolutamente diferentes do que impressionou o primeiro jesuíta ao chegar à China como missionário, ao verificar que o mito do menino Deus, nascido de uma virgem, ali era ensinado já havia 5.000 anos. Voltamos então por causa disso, no século XX, às doutrinas pregadas há 7.000 anos? Sim e não. Sim, no sentido de serem os antigos mais sábios neste assunto do que se pensa realmente. Não, no sentido de nos trazerem os métodos atuais uma confirmação prática e um começo de explicação. Mas é chegado o tempo de parar. O trabalho que empreendemos é imenso e muito ultrapassou os limites nos quais parecia a princípio poder ficar restringido. As primeiras linhas do nosso primeiro tomo diziam: decido-me apresentar hoje à atenção dos homens que pensam uma obra principiada há mais de meio século, embora com ela não esteja ainda completamente satisfeito. 3 anos depois de ter escrito estas linhas vejo, infelizmente, o assunto ainda mais desenvolvido e insuficiente o plano desses 3 volumes. Tinha pensado concluir esta obra laboriosa, fundamental, com este 3º volume, porém, certo número de leitores insistem para que não deixe ignorados certos fatos importantes que, depois de reunidos, tive de eliminar deste livro, durante a sua impressão, para aliviar-lhe a longura, tais como as aparições de defuntos no leito dos moribundos, as fotografias autênticas de fantasmas, os fenômenos das casas assombradas. As aparições e manifestações assinaladas na história sacra, de Samuel a Jesus Cristo, assim como na história profana a pluralidade das existências da alma sob o ponto de vista astronômico. Ao demais, no que diz respeito às manifestações metapsíquicas, os documentos, as relações continuam a ser-me enviadas diariamente de todos os pontos do globo. Esses fatos são muito mais numerosos do que se pensa em geral, porque, observação significativa, cada vez que nele se fala, ouvintes há que conhecem outros que tais. Tratava-se antes de tudo de provar com observações positivas, numerosas, de acordo todas, a realidade da sobrevivência, isso está feito. Agora pode ser-lhe acrescentada essa documentação complementar. Será oferecida aos leitores desejosos de conhecê-la e, para os que gostariam de achar facilmente os exemplos mais característicos e os assuntos passados em revista, serão incluídos índices alfabéticos indicando matérias e autores citados nestes 3 volumes.
Parece-me que o título natural deste quarto volume será A Margem da Morte e o seu Mistério. Sejam quais forem os complementos a serem acrescentados às observações precedentes, possuímos de ora em diante a certeza científica da sobrevivência da alma, além do último suspiro terrestre. A alma é independente do organismo material e continua a viver depois da morte. Certamente, longe estamos de tudo saber. Dificuldades, obscuridades, incompreensibilidades, ficam insolúveis para nossas faculdades humanas. Um desconhecido sem limites nos cerca, não atingimos a realidade, se dela nos aproximamos um pouco, fiquemos satisfeitos, em lugar do sono da noite, despertamos na aurora. Como é a primeira vez que é escrita uma obra dessa ordem, como até hoje nenhum mortal conseguiu erguer o Véldzis, não me atrevo a atribuir-me a pretensão de ter resolvido inteiramente o imenso problema, mas tenho fé que este trabalho não terá sido estéril. Desbravei somente o terreno e abri a rota da ciência nova. O futuro ajuizará dos resultados desse esforço. Pusemos em prática o convite de Jesus: procurai e achareis. Sejam quais forem os progressos das descobertas futuras, nossa doutrina adquirida se resume de hoje em diante nesses termos: o corpo passa. A alma vive no infinito e na eternidade. Fim Observatório Flammarion, Juvisy, 26 de fevereiro de 1922.